Mensagem do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Caridade e riqueza, pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base, correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando do próprio coração, ele a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, bom gosto e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e receba com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Vamos fechar os nossos olhos, sentarmos. Nosso Mestre amado Jesus, nosso Pai maior, amigos e irmãos, protetores dessa nossa casa, estamos agradecidos por essa oportunidade de estudo, de paz. Pedimos que possamos estar sempre amparados nessa energia de amor em todo o decorrer desse nosso encontro da noite de hoje. Pedimos uma atenção especial ao nosso irmão de hoje, com tanto carinho, com tanta boa vontade, eu vou trazer algumas mensagens que com certeza irão tocar os nossos corações.
dando oportunidade, pedimos um pouco dessa nossa energia e dessa paz seja direcionada a todos os irmãos que possam estar passando por necessidade nesse momento. E sabemos que não somos poucos. Pedimos que nos ampare nesse nosso momento, nesse dia, que para nós é muito especial. Vocês, meus amigos, nosso irmão Gilbert, tentar fazer o papel do neto aqui, tentar, acho que todas as vezes o netão estava aqui com você, passar energia para você. Boa noite a todos. Uma alegria oferecer feedback aqui. Virei quantas vezes convidado. Eu entendo que a gente que está nesse papel aqui, a gente precisa muito mais ouvir do que falar. Então, eu acho que estou precisando muito ouvir. Então, a gente acaba falando para aprender. O pouco que a gente fala aqui, a gente já vem repetindo essa mesma fala durante os estudos, durante toda a preparação do material. Já vai ter um papo hoje sobre fraternidade. Às vezes a gente procura ouvir falar, dizer fraternidade. Às vezes a gente passa um pouquinho, às vezes eu passo um pouquinho, passar um desafio sobre como é grande as oportunidades sobre a fraternidade. A gente pode buscar o significado lá no dicionário, a gente vai ver que é a convivência afetuosa entre irmãos. É o afeto demonstrado para quem não se conhece. E eu achei essa parte muito interessante. Porque quando você demonstra qualquer tipo de carinho, de atenção a quem você já conhece, já é uma forma de carinho, de amor, de fraternidade. Mas quando você faz isso por alguém que você não conhece, aí a gente já consegue linkar a fraternidade ao amar ao próximo. Foi uma das recomendações de Jesus ao resumir para nós as leis que a gente deveria cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, como a si mesmo, como eu vos amei. Então, eu achei interessante quando eu busquei, porque não fala só sobre aquela convivência equilibrada que a gente deve ter no nosso dia a dia, mas com aqueles que a gente divide o nosso precioso tempo durante o nosso caminhar. Essas definições, elas me levaram a sempre, quando eu faço, um questionamento. Eu fiquei pensando, e aí, diante dessas definições, eu sou ou estou sendo? Porque muitas das vezes eu posso ser uma pessoa fraterna, mas por algum motivo, algum impeditivo, naquele momento da minha caminhada, talvez por uma irreflexão, talvez por um desgosto, talvez por algum distúrbio momentâneo, eu não esteja sendo uma pessoa fraterna. Porque está lá também, no livro dos Espíritos, que Deus, e no Evangelho também tem, que todos nós temos a centelha do amor dentro de nós. E eu entendo que essa centelha do amor ela é ramificada, e dela vai a fraternidade, o saber perdoar, a intolerância,
gente já trabalha ela quando começa a deixar essas centelhas de lado e começa a entender que na minha caminhada eu passo a ser uma pessoa egoísta. Aí eu fico intolerante a isso tudo que aprendo, mas eu não deixo de ser aquela pessoa. Então, nessa reflexão, comecei a pensar: se eu sou uma pessoa fraterna, se ela está dizendo que eu não convivo, aí eu pergunto: eu estou sabendo conviver com as pessoas que ombreiam comigo, que caminham comigo no dia a dia, de forma equilibrada? E as pessoas que eu não conheço, consigo conviver com elas? Aí muitos podem se perguntar: mas Gilberto, como se convive com alguém que não se conhece? Ó, bom dia, boa tarde, boa noite, num simples passar de corpos em uma calçada. Eu já fiz trabalho, não quero aqui, não sou melhor que ninguém, mas é por causa dos meus defeitos em excesso, eu busco algumas experiências próprias. Eu passei a fazer isso com as pessoas, às vezes. Quer uma coisa que a gente não se dá conta? Por exemplo, quantas vezes a gente chega em um local comum diariamente, seja no trabalho, seja em casa, seja no grupo, na casa espírita, e a gente vê moradores no portão, moradores passando, ou pessoas que só estão passando pelo local na mesma calçada, e a gente não se atenta a isso. Só que quando você cria esse hábito, a pessoa, quando já te vê na calçada, você percebe que ela já começa a sorrir. Ou seja, ela já está esperando o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu bom dia. E isso é real. Eu já fiz aqui no meu trabalho, já vira e mexe acontecendo no carro, eu no carro, moradores também, eu levar filho de escola, chegar, eu sair do trabalho, eu comecei a fazer, eu já percebi isso. Você começa a ser, vamos dizer assim, fazer parte daquela rotina, mesmo sem conhecer aquela pessoa. Então, por uma das reflexões, porque é muito fácil entre aspas, mas vou chegar lá na nossa reflexão. É muito mais tranquilo você ser fraterno com quem você conhece. É infinitamente mais tranquilo. Mas ainda assim, quantas vezes a gente deixa no nosso trabalho de ser fraterno quando alguém nos pede ajuda? E às vezes a gente está super atolado. Muitas das vezes não fazemos com mal. Lá também que Jesus nos disse: fazemos muito mais pela ignorância, não no sentido pejorativo da palavra ignorância, mas pela falta do conhecimento, do que pela maldade. E às vezes uma pessoa, você está soberbado, a pessoa te pede um auxílio, te pede uma ajuda, quer tirar uma dúvida. E você, às vezes, falta de tempo, é focado. Mas como é humano, eu sempre falo para ti: disciplina. Se você tirar, é incrível, mas é real. Eu convido a todos a fazer esse teste. De coração. Fazer já esperando, mas se desarmar e tirar aqueles 2, 3, 10 minutos para aquela pessoa explicar e tirar a dúvida. Mas é incrível como parece que o relógio vai parar. Você consegue dar atenção a ele e no final do dia o seu serviço vai ser o mesmo de quando você não fizesse aquela ajuda. É algo assim que a gente não consegue explicar de uma forma matemática, por exemplo. Mas é real para a gente.
muito entristece, porque às vezes a gente fala de limite, de desafetos, caminhos contrários ao que a gente veio propor, da nossa reflexão sobre fraternidade. E às vezes que a gente acha que rixas são coisas lá dos hooligans, coisas da época dos vikings. A gente tem rixas políticas, a gente tem rixas religiosas, a gente tem rixa entre bairros, e não muito longe. Pessoas moradoras de um bairro não podem frequentar o outro pela violência que hoje se anda, mas existem as rixas. O estudante tivesse a ter de mexer com ele, os times de futebol, que geram uma violência que levam a mortes. Aí eu vou trazer isso para dentro da nossa casa. Quantas vezes nós temos rixas entre famílias? Irmão que não fala com o irmão, filhos que não falam com os pais. Porque às vezes a gente procura essas coisas muito além e consegue, sabe? Não é uma crítica, mas uma reflexão. E eu tenho que citar uma promessa. Muitas das vezes a gente, como Jesus nos mostrou, eu consigo enxergar o cisco no olho do amigo. Ou seja, eu consigo ver os defeitos e ainda dou bons conselhos para a correção deles. Eu não consigo enxergar a prática, gente. As coisas que eu faço, a maneira com que eu trato meus pais, com que eu trato meu filho, às vezes, no momento de estresse, e às vezes eu acho que é só o outro que faz. Porque quando eu vejo ele fazer, justamente o momento que eu estou mais tranquilo. Você não pode fazer isso. Tem que ser mais calmo, mais paciente. Mas enquanto contrapartida, muitas das vezes, eu consigo dar esse conselho, mas quando ele chega para perto de mim para falar, lembra aquele dia? Você falou, eu vou te brigar. Mas você percebeu que você acabou de fazer agora? Eu que fiz. Pega mais leve com o teu filho, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu marido. Eu? Não, é porque olha só, você não conhece, você não sabe o que está acontecendo. Você não vive com ele, você só olhou aqui agora. Mas isso tudo aqui, mas olha, já vem aqui. Depois ficar de casa. Então o conselho é bom, muitas das vezes, quando a gente. Agora, para eu dar esse conselho, eu sou a gente, eu sou muito fraterno, eu sou muito amigo. Precisar de mim. Agora, para eu ouvir algo que vai de encontro ao que eu entendo, ao que eu penso, aí a minha fraternidade eu tenho que colocar de lado, porque eu tenho. Não, mas eu estou certo. Eu sou fraterno, mas eu não aceito segunda opinião. Eu sou fraterno, mas a minha opinião, ela está certa, a sua você está equivocada. Quantas vezes a opinião daquele amigo, aquele bate-papo, te levaria ao mesmo lugar que você está querendo ir, porém, de uma forma mais leve, de uma forma menos dolorosa para você e para aqueles que te amam. Às vezes a opinião que ele vai dar vai te levar ao seu objetivo. Só que ele está querendo te poupar. Olha, eu já fiz isso aconteceu, isso. Eu fiquei assim, cansado. Mas você ataca. Os pais já nos deram vários conselhos. E a gente fala assim, mano, sua época foi outra. Ô pai, nunca ficou coroa. Tecnologia outra. Então aí você
lá na frente vai vir tecnologia, está aí a inteligência artificial, ela vai ganhar espaço, mas a experiência e a vivência ninguém vai substituir. Muitas das vezes a gente se pega, mas a informática esquece que atrás da informática existe o ser humano. Ela não foi criada sozinha. Foi o ser humano que criou. Todo o desenvolvimento é feito por ele. Às vezes, não, mas eu tenho inteligência que ela vai. Mas não é bem assim. Não vai ter, na minha opinião, posso estar errado, eu não sou tão tecnológico por isso, mas eu acredito que nunca vai existir qualquer tipo de tecnologia que substitua o amor verdadeiro que está implantado por Deus dentro de nós. Jesus, lá na parábola do bom samaritano, nos explicou quem é o nosso próximo. E muitas das vezes a gente fica, eu sou fraterno, mas eu quero ajudar. E aí? Eu posso levar uma cesta básica, eu posso ajudar em uma campanha. Eu falo isso quase todas as minhas palestras. Porque às vezes a gente acha que ser caridoso, ser fraterno, amar o próximo, é com coisas mais. E às vezes, um simples gesto. E aí, meu amigo, tudo bem? Estou percebendo que você não está bem hoje, quer conversar um pouco? Ele pode até, com todo o direito, eu tenho que respeitar isso faz parte. Ele pode falar, não estou muito bem, mas prefiro ficar quietinho para ficar bem. Pode, estou vendo que não está, mas não estou bem. Fica tranquilo que eu estou bem. Mas tenha certeza que ele vai refletir, poxa, Gilbert notou que eu não estou bem. E às vezes aquele momento, vou usar o meu amigo como referência, não do lado negativo, mas está aqui do meu lado. Ele estava num momento super difícil da vida dele, pensando milhões de coisas negativas, se achando infrutífero, se achando esquecido, se achando desleixado, relegado, infeliz. Aí a pessoa chega e fala assim, porque nem é mais no mesmo dia, seja sua forma lá, seja no futebol, seja no futebol. O cara, nossa, alguém sentiu minha falta, alguém me percebeu. E às vezes, um simples bom dia, um sorriso, a gente tira essa nuvem negra de pensamentos negativos que poderiam combinar tantas coisas, principalmente no suicídio, principalmente esse ato tão impensável que todos aqueles que o fizeram, quando está aí nas memórias do suicídio, tem livros, a gente vê, e não é só lá, viu? Qualquer literatura que você busque o depoimento, nas reuniões mediúnicas, tem assim, muito. É a maior, vamos dizer assim, tristeza e decepção, é porque chega lá e vê que o ato cometido com a intenção de acabar o problema, estendeu o problema que ele vai ter que passar de novo, e ainda aumentou ainda o problema que ele criou. Eu tenho dentro de casa um exemplo sobre isso. Não fez porque ele ficou pensando na tristeza que ele ia trazer
e na decepção que ele cedeu para mim. Eu deixei bem dizer. Eu morava. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem no dia a dia, no caminhar da gente. Então, ser fraterno é também saber sorrir e saber ouvir. Muitas das vezes a gente se pega no próximo. E Jesus nos falou: próximo é todo aquele que necessita de nós. Não precisamos ser ricos, não precisamos ser religiosos do tipo de Paulo, Chico Xavier, Raul, Teosimone. Não precisamos, não. Não precisamos ser doutores da lei, detentores de conhecimento, de riqueza. Qualquer um pode estender a mão para qualquer pessoa. Qualquer um pode doar o seu tempo para ouvir, para aconselhar. Precisamos dos bens materiais para doação, para alimentos, para roupa. Mas cuidado para nos apegarmos somente a isso. Achar que caridade é só isso. Ser fraterno é só isso. Não é. Nós podemos ser fraternos, mesmo sendo morador de rua. Vamos entregar uma sopa e eu pego esses exemplos e carrego para a vida. Moradores de rua fizeram embaixo da ponte, fizeram um pau, como demorava. Quando ela recebeu a quentinha, passou, a primeira coisa que ela me perguntou: antes de você distribuir nossos meninos, posso te pedir uma coisa? Não pode. Poderia fazer uma oração? Eu tenho certeza que a oração que foi feita, eu fui muito mais beneficiado do que eles e com a própria sopa que ele estava recebendo. Eu saí lá milhões de vezes mais alimentados do que aquela família que ele estava. Então, ele veio para aqui, gente, para ensinar a gente, Jesus, na prática, o que é ser caridoso, o que é ser fraterno, o que é amar o próximo. Todos os dias a gente vai encontrar conhecidos e desconhecidos. Todos os dias a gente vai ter a oportunidade de ser fraterno. Todos os dias. Seja doando no ouvido, seja sendo mais paciente em casa, com o filho. Um dia também nós já fomos arqueiros, já corremos para lá e para cá, já fomos estudando. Um colega de trabalho, a gente conclui que fraternidade é amor. É um dos ramos do amor. E para exemplificar, de tantas outras coisas, não consigo ver. Vamos colocar ele nesse momento, nesse segundo, como uma pessoa. Não vi ninguém mais fraterno do que Deus. Ele deu, cedeu com todo o amor que ele tem ao seu filho. Quando a gente pega as literaturas para estudar, o tempo que Jesus levou para regredir a sua luz, para conseguir vir encarnar entre nós, caminhar entre nós, a gente vê quanto tão grande, ele é imensurável o amor de Deus por nós e, consequentemente, de Jesus. Como ele foi fraterno durante a sua caminhada. A todo momento que a gente vive. Pena que naquela época não tinha vida.
esse que teria vindo a destruir as leis que Moisés tinha apresentado para a gente. E ele fala que não teria vindo, mas que teria vindo para cumpri-las, desenvolvê-las e exemplificá-las. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E ele faz ainda por todos nós, transformando todas essas leis, como eu já falei aqui, mas eu vou dizer, no capítulo 2, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu achei interessante porque ele fala toda a lei e os profetas. Porque às vezes a gente tem a noção que a lei está aí, mas os profetas, o que eles fizeram? Ele incluiu os profetas, ou seja, todos nós necessitamos seguir essa lei, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele passou para a gente uma parábola dos credores e dos devedores, uma das maiores reflexões. Vou resumir por causa da hora. O Senhor chega com uma alta dívida para o rei, quanto é dinheiro de hoje? Devia 10 mil reais para o rei, e o rei queria que ele fosse preso e pagasse, tivesse tudo confiscado. Ele implora o rei para perdoar a dívida. E o rei pena o perdoa. Ele sai da sala do rei e encontra uma pessoa que o devia, como ele devia a esse rei. E cobra esse homem que o devia 10 reais, de uma forma brusca, ao ponto de colocá-lo atrás das grades para o trabalho, forçar que os demais pagassem o dívida. Pessoas que viram isso levaram ao rei a notícia. Ele chama e conversa. Homem, eu perdoei a ti toda a dívida. Por que fizeste isso com o teu próximo? É isso que Jesus tinha passado para nós. Deus não nos perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, os nossos tropeços, equívocos, seja eles qual for. Não estamos todos nós predestinados à perfeição, à evolução moral, intelectual, cada um conforme a lei de causa e efeito, conforme o seu querer e o seu caminhar, a sua busca pelo seu melhoramento. Por que então eu querer criticar o outro, eu querer exigir do outro aquilo que eu não sou capaz ainda de fazer? Ele passa para a gente, por essa parábola, a importância da gente entender que todos nós teremos o nosso tempo de evolução, o tempo de entendimento, o tempo de crescimento, para conseguirmos entender as coisas que não são fáceis, as coisas espirituais, as coisas deste amor que Jesus nos ensina. No mesmo capítulo, no item 9, o Espírito Santo nos faz uma afirmativa. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a certeza desse fogo sagrado. Que ânimo nos dá essa palavra do Senhor? Todos, do primeiro ao último. Do
todos nós temos essa certeza do amor, essa essência divina. Por que às vezes um vai mais rápido? Livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Ele diz para a gente que, independente se eu sou, nessa atual aqui, mais inteligente ou menos inteligente, mais belo ou não, se eu tenho dinheiro ou não, se eu sou europeu, africano, asiático, brasileiro ou não, eu vou alcançar. Não há distinção para Deus de nada disso. Aí eu fico a me perguntar, por que ainda tantas guerras, tantas brigas, tantas mortes? Por um pedaço de terra, pelo domínio territorial do país, mas um pedaço de terra também dentro da própria família, na hora da divisão de uma herança, na hora da divisão dos bens, onde nada disso nós levaremos. Não levaremos o ouro que acumulamos, o dinheiro, as roupas, os carros, as mansões. Raul Teixeira, em uma de suas palestras, traz uma reflexão muito importante, pelo menos eu entendi assim, ele fala sobre Jesus. Ele fala assim: é complicado imaginar que se possa amar como Jesus Cristo nos ama. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí Raul fala, é complicado imaginar como vamos amar o outro como Jesus amar. Aí ele fala assim, mas, no entanto, se essa foi uma proposta dele, ele sabia que precisaríamos realizar exercícios de amor. O amor não nos chega de repente, não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é a paixão, o desejo. O amor é fruto do tempo, das experiências, da convivência com coisas, com seres. Vamos aprendendo a ter esse olhar em profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. É a partir daí que nasce o amor. É o tempo que consagra o amor. E não é? Já parou para refletir quantas vezes a gente conhece alguém e a primeira instância a gente tem uma antipatia, não. E com o tempo começa a conhecer, porque foi assim da gente, a gente começa a se conhecer e hoje a gente não consegue viver no sem outro. Um se completa. E quantos anos a gente se conhecia? Ninguém. Aí vai crescendo, você vai vendo que as pessoas têm qualidades importantíssimas. Se a gente for parar para olhar defeito, até porque eu entendo que os defeitos que eu vejo em você são os que eu tenho. Porque se eu não tenho, eu não vou conseguir reconhecer. Eu penso assim. Então, se eu for parar para olhar os defeitos dela, eu não só vai se parar para analisar. Mas vai ser todos os meus contra o meu mesmo. Então, o Raul dá essa mensagem pular aqui, eu acho importante para finalizar, é que se alguém quiser também, lá no livro Fonte Viva, tem uma mensagem de Emmanuel sobre a vida de Chico Xavier, capítulo 15, fala sobre a fraternidade, mas um pouquinho longo, eu tenho outro aqui que eu gostaria de encerrar, pessoal, anotar. Porque é até continuação, aí eu parei com essa reflexão de Raul e falei, vou fazer a transcrição dessa palestra. Porque eu achei assim, o fechamento o contexto dessa palestra muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês.
Então, assim, eu falei, capítulo 15 do livro Fonte Viva, se alguém se interessar. É a fraternidade, muito bonita a mensagem. Como sempre, Emmanuel, incisivo. Alguém abriu a orelha, deu 3 golpes no pé lá, e poder dar laço, porque o chão foi. Raul fala assim pra gente, ó, para a gente poder iniciar, infelizmente, ficava aqui. É tempo de começarmos a refletir a respeito do amor na Terra, que não se trata de abraços, beijos, afagos. Essa é uma dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal. Mas o amor é muito mais amplo. Se é o próprio Deus, se o próprio Deus abarca e ama toda a natureza, alguém que esteja na defesa das causas ecológicas também ama. Alguém que esteja na luta pelos direitos verdadeiros da humanidade, nos direitos humanos, é porque ama. Alguém que quer defender as nossas camadas de ozônio para que o homem da Terra não adoeça, não se acabe de câncer de pele, é porque ama. O cientista que se interna no laboratório e se esquece, buscando vacinas, remédios, produtos que facilitem a vida da humanidade terrestre, é porque ama. Daí, a fonoaudióloga que junto ao tartamudo, ao tati, ao gado, a criança que sofreu traumas, realiza diariamente as mesmas lições, as mesmas terapias, sem imaginar quando terá sucesso, só amando. O fisioterapeuta que toma da criança doente, do velho, do adulto, da pessoa que necessita dos seus préstimos, e sem saber quando terá êxito, trabalha, orienta, manipula com suas mãos luminosas, com os frutos que saem de suas mãos, até conseguir bons resultados. Porque ama. Daí, o amor permear todas as nossas ações, para que sejam ações positivas, para que sejam ações do bem, tem que estar nutridas pelo amor. É por causa disso que o apóstolo Simão Pedro escreveu, numa de suas epístolas, que o amor é só o amor, é capaz de cobrir multidões de pecados. Diante de todos os nossos equívocos humanos, de nossos erros, de nossos agravos, é por causa do amor que o Criador nos permite voltar à Terra, recomeçar experiências, retomar contatos, reestruturando-nos pouco a pouco. Para esse dia, Senhor, caso que nos espera, para esse dia de intensa e inapagável luz. É pelo amor e somente pelo amor que nós estamos hoje no mundo. Ainda que estourem bombas, ainda que haja palavras de impropério aqui e ali, ainda que haja maus homens, enfermos criaturas. Nada disso ocorre sem que o amor de Deus esteja nos sobrepairando. E mesmo no mal que a criatura humana intenta realizar, no auge de sua enfermidade moral, Deus retira o bem para que ela tenha algum mérito e para que todos possam ser felizes. Porque Deus é amor. Nunca nos esqueçamos disso. Muito bonita essa mensagem dele. Espero ter contribuído um pouquinho, né, para a nossa reflexão com relação ao nosso dia a dia, nossa maneira de olhar, possamos ser um pouco mais fraternos. Muito obrigado.
sozinhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Jesus, nosso mestre amado, farol que incansavelmente nos orienta a caminhar. Esse mestre amado, amigo, protetor. Senhor, nosso Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado por esta noite de luz, de bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa vestimenta, pela nossa saúde. Obrigado, Pai, por esse corpo que nos sustenta, esse corpo, Senhor, emprestado por Ti, para estarmos aqui nessa caminhada terrena, buscando a nossa evolução através, unicamente, do nosso melhoramento interior. Que possamos, Pai, sob a Tua luz, termos a força necessária para caminharmos, mesmo nas dificuldades, com fé, com perseverança. Tenhamos, Senhor, sempre o bom ânimo, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabemos do Teu amor para todos nós. Neste momento, Senhor, humildemente levamos os nossos pensamentos também a tantos irmãos, não só em nossas regiões, mas em todo o planeta que nos abençoaste. Passam por dificuldades materiais e psicológicas. Materiais para suprir a fome, o frio, a sede. Psicológica, Senhor, para suprir, muitas das vezes, o abandono que leva à solidão, o esquecimento de pessoas que tanto foram amadas no decorrer do caminho e ao final delas nos vemos só. Essas pessoas, Senhor, tenham força, tenham fé, porque sempre nos amparam. E sabemos que com este amor, o Senhor jamais permitiu que algo nos acontecesse se não fosse para o nosso melhor. Essas humildes palavras, Senhor, eu descanso e agradecido por toda a espiritualidade desta casa, trabalhadores incansáveis que estão aqui desde cedo no atendimento desses irmãos desencarnados e a nós, encarnados, e também necessitados desse carinho, também lhes agradecemos. Fique conosco, Pai, hoje e você. Assim. Agradecimento aí ao nosso irmão Deus por essas palavras importantes para a gente no momento que a gente está vivendo. Acho que se tem uma palavra importante para a gente carregar para a gente, eu acho que é a palavra da fidelidade. Né? Nesse momento, tantas pessoas fazem dificuldade, né? E eu fico pensando do outro lado, nosso Jesus, de todos os irmãos, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda com a nossa doutrina, eu acho que o ponto principal é a gente ter a sensibilidade, porque muitas das vezes a gente passa por vários irmãos, igual a essa que pediu para que você fizesse uma oração, e a gente não quer nada. E às vezes ela quer, às vezes, um sorriso, um olhar. Não está ali não pedindo nada, não, porque centenas de pessoas passam por isso sem oferecer um olhar, um bom dia, né? Então, a gente vê a todo momento situações como essa. E eu pensei essa semana, me coloco, né? Sempre se coloca aí como um processo que a gente tem que aprender dia a dia, porque uma senhora veio atravessando a rua e eu confesso que eu só olhei para ela numa cadeirinha de roda, ela estava quase caindo na rua, tentando
abençoado. Estava meio diante do sinal que eu corri ela, trouxe para cá, mas eu só enxerguei porque ela quase caiu na minha frente, porque talvez eu passaria assim como você fala. Isso veio como um relâmpago para mim quando você estava comentando sobre isso. Quanta falta de sensibilidade a gente tem, às vezes, nas várias pessoas que passam no nosso caminho. E nesse encontro, eu sou apaixonado por cão, né? E ela estava com um cãozinho, aí eu baixei, desci com ela, fiz um carinho, desci, falei, cãozinho, coisa e tal. E aí foi até engraçado, ela falou, eu tenho mais um, e foi para a rua de novo. Eu segurei ela, não precisa não, pelo amor de Deus. Já está complicado aqui, já. Aí continuei conversando com ela, veio outro cachorrinho, e aí eu fiz carinho com outro cachorrinho também. E ao final dessa conversa, ali foram poucos minutos, ela me deu muito mais do que aquele bate-papo, ela me deu um sorriso no final, e que eu carreguei para o resto do meu dia, aquele sorriso. Então, é interessante para a gente entender que, por mais que a gente estude essa doutrina maravilhosa, a gente precisa carregar no nosso coração a sensibilidade e a fraternidade. Eu costumo falar que ela só tropeçou na sua frente porque você tinha alguns valores. Ela pode ter certeza que no caminhar dela já tropeçou dessa forma diante de muitos, e muitos não pela maldade. Eu falo isso pela ignorância. A gente vive num momento difícil. Essa ignorância que Jesus se refere, a ignorância não é no sentido de ser burro, como a gente fala, né? Burro. Não, a ignorância da prática, se torna hábito para você praticar o egoísmo. Ou seja, sou eu, pronto, eu compreendo, outra pessoa, só faço assim, tipo, não caiu, não se machucou, tchau, não para para olhar o contexto. Nossa, cadeira, porque você, em frações de segundos, você serve para essa sua estudo, porque você não para para ver. Você analisou para de cadeira, qual é a altura da calçada, ela vai ter dificuldade por causa da altura, calma aí, não precisa mudar. Mas você olha assim, só vê o fato no mundo. Não vê o contexto, vai embora. É isso aí. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Só se ficar tão claro, porque é um livro, ele é 2 dias. Isso que quiser ficar